Amém? Glória a Deus, é uma alegria estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente. A irmã Ana, que me convidou em nome de Jesus para estar aqui. Eu tive aqui ano passado, na festividade da mocidade, em nome de Jesus. A irmã Karen me convidou. Ela até me convidou esses dias para vir aqui, mas não estava tendo como vir, a locomoção para me chegar até aqui, Como todos sabem, eu sou da igreja de São Deus, o pastor Mauri. Agradeço a oportunidade também como pastora, os ovelhas estão na minha retalhada também, em nome de Jesus. O Traga Paz, meu pastora Mauri, da igreja de São Deus, irmãos, recebem em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Também está comigo a minha mãe, mãe? Eu não estou mãe. A minha irmã, Tainá, minha irmã gêmea. Eu fico brincando que eu falo que eu sou mais bonita, mas esse dia ela ficou brava, ela ficou falando isso. Glória a Deus. E o Michel, como disse o meu futuro esposo. Irmãos, ele não é teatro, viu, ainda, mas se a irmã está profetizando, amém. Sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus, em 1 Reis, capítulo 19, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vai consegue pôr um fundo musical aí para mim, em nome de Jesus? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando os irmãos me convidam, me chamam, porque eu acredito que quando alguém te convida, ele acredita no ministério e na promessa que Deus tem na vida da gente, Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar
aquele que você não cuida é o que vai te ajudar lá na frente. É porque, irmãos, até costumo dizer, quando é pequenininha desse jeito, não dá nada pra mim, eu acho que eu não sou ninguém. Mas é aquele que você não dá nada, que Deus gosta de tratar e usar. Nós vemos aqui que o profeta Elias, ele vai dizer assim ao Senhor, ele vai fugir para salvar a própria vida. Tem muita gente que pensa que Elias tinha tanto comunhão com Deus que historiadores não vão explicar. Elias não era anjo, Elias não era espírito, ele era de carne. Só que aí chega um momento que ele colocou a cabeça entre as pernas, ele já começou a querer afastar do próximo que ele estava encolado. Como dores de parto significa que eu ganhei uma luta tão grande, a minha luz é um milagre, mas eu me sobrecarreguei. Eu recebi uma vitória, mas eu me sobrecarreguei, está doendo. Eu fiz força demais para receber isso. O que nós fazemos? Julgamos, esquecemos, nos tornamos automáticos do culto. É um ciclo contínuo que a gente não consegue dar sofrimento. Tá bom, porque você está pregando isso? Jesus está às portas. Mas Ele morreu por cada um que está aqui. E por que eu não posso cuidar de você? Por que eu não posso te amar? Por que eu não posso te ajudar e te estender a mão? Se você está morrendo e Cristo morreu por você, por que eu não te ajudo? Tem coisa que não prospera porque não tem unidade. Meu pastor não cansa de pregar isso. A palavra de Deus vai falar que nós somos o corpo, que a igreja é o corpo, e nós somos o membro. Tem gente que acha que se sair vai parar de funcionar. Não vai, mas vai fazer falta. A gente está se individualizando demais, mas nós somos o corpo. Se tirar a perna, vai fazer diferença sim. Porque eu não tenho até abrir para ler. Em Filipenses, capítulo 2, vai dizer assim: ó, nada façam por omissão, egoísta ou por vaidade, mas humilde
Tem coisa que Deus quer que a gente descansa. O que Deus fez aqui? Ele parou debaixo do pé de zinco. Irmão, o pé de zinco nem tem folha direito. Como é que o camarada que tem preguiça não quer dar o chamado? Dorme debaixo do pé de zinco. Ele dorme, descansa e para. Tem momento que a gente tem que parar, porque senão Deus para a gente. Porque a gente consegue, a gente começa a ficar. Deus fala, opa, Filipenses 2:3. Não façam nada por egoísmo, mas diferente disso, por humildade, olhando para o irmão que está do seu lado e achando que ele é superior a você. Elias pede para o Senhor e vai dizer a ele: já basta, já tive bastante, Senhor. Elias falando: Senhor, eu já lutei demais, eu já orei demais, eu já jejuei demais, eu já fiz demais, eu não aguento, Senhor. E Deus só fez ele descansa. Tem coisa, se você descansar, Deus chama novamente. Não é para separar, não, é para descansar. Tem coisa que a gente tem que descansar. E mais abaixo vai dizer que o anjo do Senhor tocou nele e falou: levanta-se e coma. Aqui a gente vê, quando ele descansou, Deus mandou providência. Porque tem coisa que o nosso corpo físico não aguenta e está achando que o seu espiritual vai descansar. Desculpa, eu não sou desviada não, pastor. Mas tem coisa que quando você está com o colapso no físico, você não aguenta. O estômago está doendo, vai jogar 3 dias. Ah, isso é coisa toda, irmão. Pelo amor de Deus, descansa, espera, confia. Eu me sinto esquecido, ninguém me ajuda. Salmo 27, versículo 10. Pode a mãe e o pai se esquecer do filho, mas Deus não se esquece do filho seu. E aqui vai dizer de novo que na segunda vez o anjo do Senhor tocou nele, ele pediu para ele se levantar. Coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus está dizendo para pessoas aqui: para, descansa, levanta e recebe de Deus que a sua caminhada é longa. Que caminhada é essa? Eu não sei. Para, descansa, que o teu chamado é longo. Eu vou repetir: para, descansa, levanta, que o teu chamado é longo. É comigo. Para, descansa, se alimenta, que você vai caminhar longe. Eu não parei, não descansei e sucumbi. E Deus me parou. Deus fez eu parar. Deus fez eu me esconder na caverna. Para que eu entendesse que se eu não descansasse, eu não ia dar conta de caminhar o que Deus tinha para mim. Só que, passando aqui, ele vai dizer que Elias se escondeu na caverna. Se a gente for lá, 2 Reis, capítulo 2, agora eu quero falar das pessoas que ajudam o profeta. Elias seguiu uma caminhada e ele vai falar assim para
somos como Elias. Desde que seja isso. Para de julgar a causa dos outros. Vai cuidar do profeta que está morrendo do seu lado. Tá morrendo, o que isso tem a ver? Eu já ouvi. Não. Vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós não perecêssemos e estamos matando aqueles que por quem Cristo morreu. Porque nós estendemos a mão. Antes de julgar, vai na casa do irmão para você estar bem. Às vezes o chamado da pessoa do seu lado é muito maior do que o seu, mas ele não aguenta porque está cansado. E eu, irmãos, que eu posso dar fazer, eu faço a ajuda. Mas não se esqueçam disso. Não façam as coisas por egoísmo, mas por humildemente. Você quer saber que a pessoa humilde? Eu olho para a pessoa que às vezes estou falando por mal, tem uma condição física menor, tem uma aparência às vezes que não sei. E ele dá para ele aqui, ó. Aquele ali é maior do que eu. Isso que é humildade. Isso que é honra. Porque é fácil de pregar que Deus te dá vitória. E ela, a pessoa acha que é melhor que os outros. Quer chamar para pregar, quer guiar, que não sei o quê. Apartai de mim, que eu nem te conheço. Que a verdade nós não somos salvos pelas obras, mas pelo dom gratuito de Deus, que é a salvação, que é a graça. As obras vão dar galardão para nós, mas nós tivemos muitas e não sermos honestos, não ajudar, não ser honesto diante de Deus. Se for passar pelo fogo, a sobra vai queimar e você ainda vai para o inferno. Antes de entregar a oportunidade, eu queria louvar o meu irmão de Jesus. Glória a Deus. Manda, será que o nome dele para mim? Qual que é o nome dele? Glória a Deus. Aleluia. Qual que é o nome dele? O céu responde diferente. 2 pontos acima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar essa canção em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar essa canção em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui com a mente que não é proibido descansar. Não é proibido você parar um pouco e refletir aonde você está. Não é proibido você querer a morte e ir para a caverna. Errado é você parar e desistir do seu chamado. Isso é errado. Descansa um pouco. Descansa. Deus está falando para mim. Tem pessoas aqui que precisam só descansar. Come o pão que Deus deixou para você. Bebe da água. Água na Bíblia é refrigério para a alma da gente. Descansa um pouco. Em nome de Jesus. Eu peço que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora essa canção comigo. Em nome de Jesus. Descanse, Elias. Deus está dizendo para você, Elias, eu não te chamei para parar. É só para você descansar, Elias. Senhor, mas é muito difícil, eu quero morrer. Me mata, Senhor. Eu não te chamei para a morte, Elias. Eu te chamei para ganhar almas, Elias. Eu te chamei para fazer muito mais, Elias. É só descansar em mim, aleluia. É só descansar, Elias. Tome um pouco, se alimenta do pão. Toma
todos os teus planos.